Olá, pensando em contribuir nesse momento com algumas pessoas que estão entrando em contato conosco através das organizações, com muitas dúvidas em relação aos aspectos emocionais e comunicacionais, nós do Instituto LUSP criamos o SOS Organizações. Através do telefone que está abaixo, nós vamos oferecer uma escuta de maneira voluntária, online, para tirar dúvidas das pessoas no que se refere nesse momento às equipes, ao que deve ser feito, às angústias que nós estamos sentindo, ao que deve ser comunicado. Então vocês podem contar conosco nesse momento através desse telefone para uma escuta genuína e verdadeira para pensarmos em estratégias de enfrentamento para esse momento. A comunicação dentro das organizações sempre foi um tema bastante desafiador. E nesse momento em que nós estamos vivendo, nós vamos precisar redobrar os cuidados nesse aspecto, em função da fragilidade emocional que muitas pessoas estão nesse agora. Quando nós estamos mais frágeis emocionalmente, o processo de comunicação ele sofre um abalo no que se refere à objetividade, à clareza, ao início, meio e fim. Então aqui eu quero dar algumas dicas importantes para esse momento, para que a gente reforce uma comunicação mais efetiva. A primeira dica é que quando nós nos reunirmos, tanto virtualmente ou agora presencialmente no retorno do isolamento, em cada reunião, nós possamos entender e deixar em evidência qual é a necessidade sistêmica daquela reunião. E quando eu me refiro à necessidade sistêmica, é o bem coletivo. Nós precisamos entender que agora, se nós deixarmos o objetivo sistêmico mais em evidência, nós vamos estar protegendo a todos nós do que uma necessidade mais individual. Então, sempre no início de cada reunião, nós deixarmos claro qual é o objetivo dessa reunião, quais são as necessidades sistêmicas que nós precisamos ficar atentos e o quanto isso vai proteger todos nós. Outro aspecto fundamental é analisar e não julgar. As pessoas vão hoje trazer muitas opiniões, muitas sugestões, porque inclusive nós estamos querendo co-criar estratégias. No momento em que as pessoas trouxerem a sua estratégia, nós nesse momento precisamos parar e analisar dentro do que a pessoa está dizendo, no nosso dado de realidade, no nosso contexto, o quanto o que a pessoa está dizendo pode ser válido. O julgamento nesse momento, e na verdade em qualquer outro momento, ele nunca nos ajuda. Ele não nos ajuda a construir uma comunicação mais colaborativa. Então sempre se perguntem no momento que alguém estiver falando alguma coisa. Eu estou analisando ou eu estou julgando pela minha perspectiva? Explore mais a perspectiva do outro, porque isso pode nos surpreender e nós conseguimos co-criar coisas muito mais importantes, mais inteligentes e mais sustentáveis para esse momento. A escuta. A escuta é um processo fundamental para uma comunicação efetiva. Por isso tem a frase que nós temos 2 ouvidos e uma boca. E a escuta sempre foi para nós algo trabalhoso no sentido de eu ficar pensando o que eu penso sobre aquele assunto. Quando alguém fala algo para mim, eu me preocupo sobre a minha perspectiva e não sobre a perspectiva dela. E esse momento, esse agora, é um convite maravilhoso para que a gente treine isso. A pergunta-chave da escuta é: me fala mais sobre isso, qual o ângulo e qual perspectiva tu está trazendo esta informação. Dar informações claras. Sempre foi importante isso dentro das organizações, por isso nós temos a comunicação interna. Mas nesse momento é importante que a gente reforce ainda mais o número de informações. As pessoas estão ouvindo muitas coisas por muitos meios de comunicação e é importante que a empresa traga dentro do seu dado de realidade. O que nós estamos fazendo como estratégia para garantir a segurança física, a segurança emocional, a segurança financeira. No momento que a gente traz essas informações mais frequente, isso traz um reasseguramento interno para as pessoas e elas conseguem inclusive trabalhar de um jeito mais tranquilo e muito mais produtivo. Não esquecendo que cada informação é uma peça de um quebra-cabeça, que nos garante poder visualizar melhor o todo. E o último aspecto que eu quero reforçar nesse vídeo é a questão de nós dizermos o óbvio. No momento em que as pessoas estão com a cabeça mais cheia de preocupações, nós esquecemos de observar o que antes era muito óbvio, já era rotina, e principalmente no que se refere à segurança das pessoas.
É importante que os gestores reforcem nesses momentos os cuidados, a rotina, aquilo que precisa ficar mais presente na vida de cada um dentro de cada setor. Então, dizer o óbvio vai ser fundamental nesse momento. E para finalizar, eu quero trazer uma frase do Marshall Rosenberg, que é o idealizador da comunicação não violenta, que ele diz assim: quando nos concentramos em esclarecer o que está sendo observado, sentido e necessário, ao invés de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. E compaixão inteligente é a estrutura da segurança coletiva. Para as organizações, o Covid-19 tornou-se um tsunami invisível. E nós sabemos que o tempo de resposta diante de uma ameaça é extremamente importante. Mas reagir diante de uma ameaça implica então compreender que ela está acontecendo. Num tsunami, as pessoas podem notar o movimento das ondas da água, o movimento e o volume da água na beira da praia, e podem levar um tempo para se dar conta de que de fato é um tsunami que se aproxima. No Covid-19, as organizações têm se preparado aos poucos, algumas com um pouco mais de dificuldade, outras com menos, para reagir frente a um bom tempo de resposta. E claro que aquilo que nós adquirimos como informação e também com consciência, constrói para nós a tomada de consciência necessária para não apenas reagir, mas também agir. Por isso é tão importante a busca de informações e evitar subestimar medos ou negar a realidade conforme se apresenta. Talvez fosse mais importante pensarmos numa outra metáfora. Não num tsunami invisível, mas talvez na composição de peças de um quebra-cabeça, onde vamos recebendo elementos pouco a pouco, sem ter ainda toda a visão desse quebra-cabeças composto. Sem a visão toda, mas na necessidade de ir encaixando esses elementos que vão chegando, nós vamos construindo a visão que vai nos permitindo, mais do que reagir, agir de modo preventivo, sobreviver e também preservar, previsibilizar ou prevenir outras dificuldades. O encaixe das peças desse quebra-cabeças, desses elementos que vão chegando aos poucos, impõe também que tenhamos certa plasticidade, flexibilidade, uma vez que o que construímos dentro do momento, para o momento, com os elementos das peças do quebra-cabeças que temos em mãos naquele momento. A partir do reconhecimento dos elementos que vão chegando e desse encaixe, com plasticidade, com flexibilidade, nós vamos encaixando, sabendo que o encaixe numa situação de crise não será perfeito. Haverão peças que ficarão sobrando temporariamente, outras arestas vagas em meio da figura, né, que a gente está tentando organizar e compreender para tomada de decisões, e também ficarão pontas excessivas. Não vamos conseguir construir o tempo todo respostas absolutamente perfeitas. Esse grau de exigência não devemos nem manter. A crise pressupõe que o encaixe não é perfeito. Baixando o nível de exigências e apostando na plasticidade, na flexibilidade, na atenção aos elementos que nos chegam em cada momento, com uma visão prévia a curto e médio prazo, nós podemos reorganizar questões econômicas, reter recursos, disponibilizar outros recursos e compreender as dificuldades das nossas equipes também. Atenção a tudo aquilo que você precisa saber ou fazer para se sentir seguro. Divida esse grau de compreensão, conhecimento acerca dos elementos que trazem segurança para a organização como um todo e também para o funcionamento das equipes. É parte do processo de crise, é natural e também vulnerabilizador
Em situação de crise, é natural e é importante que saibamos que a nossa capacidade de sentir-se seguro, bem como a nossa capacidade de tomar rápidas decisões, estejam em baixa. Por isso, também devemos baixar o nosso nível de exigência. Se sabemos que não estamos atuando dentro de um contexto normal ou natural, devemos considerar tudo o que é importante nesse contexto de crise, incluindo as nossas próprias mudanças. Não subestimar os próprios medos, as ameaças que chegam, os medos de outras pessoas, as resistências que possam surgir dentro da equipe, mas abrir canais de diálogo e de comunicação. É muito importante também prestar atenção aos ciclos de revolta que podem ocorrer. O protesto é uma forma de manifestação e de adaptação às mudanças também. É importante que nós tenhamos pessoas dentro das equipes para cuidar desses movimentos e dessas sensações mais intensas relacionadas ao emocional. O emocional sempre toma a frente por densidade e intensidade do cognitivo. E para que a gente possa voltar a pensar com mais clareza e segurança, é importante alguma forma de descompressão ou descongestionamento. Conversar sobre o que acontece dentro das equipes, sobre o que as pessoas sentem, tende a aplacar os ciclos de revolta e de protesto, aumentando o nível de fluência e de produtividade também nas relações relacionadas à comunicação. Vale lembrar que não temos controle sobre aquilo que não conhecemos sobre nós mesmos. A autoavaliação, a autoobservação é de fundamental importância. Também na troca, quando nos aproximamos de outras pessoas, é importante que a gente consiga um grau de negociação para que o diálogo possa acontecer com uma segurança maior. Aproxime-se com cuidado, solicite uma autorização para o diálogo e construindo em conjunto, pensando a partir daquilo que o outro sente e a partir daquilo que eu sinto também, é que nós vamos construindo respostas mais seguras. O autoconhecimento é a blindagem mais eficaz em processos de crise. Por isso é tão importante que nós tenhamos uma boa consciência sobre a nossa forma de reagir à raiva, ao medo, à vulnerabilidade e à insegurança, e que isto seja considerado nos diferentes níveis de comunicação, nos sistemas e nos subsistemas organizacionais. Também é importante lembrar para as empresas que estão voltando a trabalhar que enfrentar as ondas de angústia na saída de casa para trabalhar é parte do processo que envolve essa crise. Algumas pessoas resistiram muito para atender ao isolamento e sofreram de fato se adaptando com trabalhos home office e no convívio, no contato familiar, ao mesmo tempo que o trabalho ia sendo desenvolvido. Outras pessoas não puderam trabalhar nesse período e sofreram a dificuldade de desligar do trabalho para poder se ligar e compreender e mergulhar no convívio familiar. Isto pode ter trazido um certo conforto e uma segurança a mais. Sair de casa para voltar a trabalhar agora pode oferecer algumas resistências. É muito importante que existam pessoas dentro das equipes e pode ser através do suporte do RH, das empresas, para escutar essas sensações e esses sentimentos. É pesaroso, é desconfortável a resistência para voltar a trabalhar quando nos esforçamos tanto para nos afastarmos do trabalho. O esforço de ter se afastado do trabalho para respeitar o isolamento poderá aparecer sob forma de resistência na saída de casa para retornar ao trabalho. Um bom diálogo sobre isso pode nominar essas sensações que nem sempre podem estar conscientes e ajudar muito na fluência profissional novamente, no resgate das competências e também na possibilidade de funcionar com eficiência apesar do medo, da angústia e das dúvidas. A ideia é caminhar com calma, metabolizando resistências, tomando consciência sobre sensações e sentimentos e buscando dentro das equipes colaboradores, colegas suportivos que possam nos ajudar a uma rápida adaptação às mudanças por conta de tudo que viemos enfrentando. Vale ainda lembrar que os RHs das empresas podem ter pessoas treinadas para cuidar desses sentimentos, para cuidar desses obstáculos,
para que a empresa possa ir adquirindo fluência novamente, além de outras angústias e dúvidas que podem surgir. E também cabe ao RH das empresas olhar para aqueles funcionários que passaram por suspeitas, que foram confirmados, que viveram adoecimento, cura e que também podem estar diante de riscos ou situações que envolvem a perda por morte, o luto. Cabe aos RHs das empresas olharem para esses profissionais e suas famílias e oferecerem amparo e suporte técnico, instrumentalizador e apoiador a médio e curto prazo. Contem conosco.